Quero falar ainda sobre o Verdão a respeito de Endrick, que tem recuperado seu bom futebol e deixado uma ótima impressão. Dá pra dizer que o Palmeiras já tá de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro depois de 3 vitórias. Tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado, beleza? Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Dá para dizer que o Verdão está de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Antes de responder, deixa eu só contextualizar. O Palmeiras emplacou a terceira vitória seguida nesse sábado, 1-0 contra o Bahia. O placar era para ser bem maior, não fosse o goleiro do Bahia que pegou várias bolas praticamente impossíveis. Antes de vencer o Bahia por 1-0 no Allianz Parque, o Verdão já havia feito 2-0 no Coritiba fora de casa e 5-0 no São Paulo também no Allianz. Dessa maneira, o Palmeiras pulou para o segundo lugar na classificação geral, são 53 pontos conquistados, 6 a menos do que o Botafogo. Mas calma, antes de você emitir sua opinião é importante lembrar que o Botafogo tem 59 pontos e 2 jogos a menos do que o Palmeiras. Até por isso, os especialistas, os matemáticos, ainda colocam a chance ao Viverde como muito pequena de título. 4% para o Tristão Garcia. Mesma chance do Red Bull Bragantino. O Grêmio aparece com 1% de chance, o Flamengo tem 2%, enquanto o Botafogo continua com 89% de chances de título. O Tristão Garcia dá como certo o título do Botafogo. Eu queria saber a sua opinião. O que você pensa sobre o tema? O Botafogo é tão folgado assim na liderança em relação a esse título, não é? O que você pensa sobre o tema? Só para completar, só resgatar um protesto da Mancha Verde, a principal uniformizada do Palmeiras, contra a Leila Pereira. Eles exibiram uma camisa gigante do Palmeiras sem os patrocínios da Crefisa e da Fã. Já Rafael Veiga, o autor do gol na vitória contra o Bahia, quebrou um jejum de 2 meses sem balançar as redes, e o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, contou que o Rafael Veiga estava bastante chateado, cabisbaixo, triste, além do jejum de gols, também por conta dos protestos e da perseguição do torcedor para com ele. Bora falar agora sobre Endrick, que vive a melhor fase desde que se tornou profissional no Palmeiras. A curiosidade, ele vive boa fase mesmo sem marcar gols. A coisa começa a mudar para ele no confronto contra o Boca Juniors, jogo de volta no Allianz Parque. O Endrick começa no banco de reservas, volta para o segundo tempo e é para mim o melhor em campo. Acho que o Abel também viu dessa forma, porque a partir dali o transformou em titular, e o Endrick tem dado boas contribuições com jogadas individuais, com participação em gol, com boas finalizações e especialmente com passes que colocam os seus companheiros em condição de marcar. Foi titular contra o Santos, contra o Galo, contra o São Paulo e também contra o Bahia na vitória no sábado por 1-0. Na atual temporada, 45 jogos e 8 gols. E essa boa fase passa muito pela confiança que, enfim, o Abel Ferreira tem dado ao centroavante, que vai jogar no Real Madrid. A impressão que todos tinham é de que o Abel não queria dar o braço a torcer e apostar no Endrick. Mas a coisa muda a partir da eliminação contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, e com um pouquinho mais de carinho e respaldo, o Endrick tem dado boas demonstrações de que é capaz, mas vale alemãs, ele fica no Verdão somente até junho do ano que vem. A negociação com o Real Madrid está definida, de 72 milhões de euros. O Real Madrid, inclusive, o espera para talvez até ser titular. Dizem os jornais espanhóis que ele tem a camisa 9 guardada para ele. Bora falar agora sobre o Botafogo. Cara, o Botafogo vai perder o título mesmo? Dá uma olhada na situação atual. O Botafogo perdeu para o Cuiabá 1-0 dentro de casa, gol marcado pelo Isidro Pita. Muita polêmica, o Pita teria colocado a mão na bola, mas há um ângulo que mostra que a bola explode no peito dele, depois ele recolhe os braços, mas não há toque irregular, o gol foi legal. Com mais essa derrota, o Botafogo estacionou nos 59 pontos, campanha horrível no retorno do Campeonato Nacional. O Botafogo tem só a 12ª melhor campanha do retorno. Pior, 15ª melhor campanha no retorno, são 12 pontos conquistados, 10 a menos do que o Atlético Mineiro, que é o líder do retorno. Nos últimos 8 jogos, o Botafogo fez 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Newton Santos, o tapetinho, que foi um grande trunfo do Botafogo ao longo de todo o primeiro turno, se tornou algo problemático. Nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas para Flamengo e Cuiabá, mais 2 empates contra Goiás e Atlético Paranaense. A gordura do Botafogo em relação aos seus adversários vai diminuindo. O Botafogo estacionou em 59 pontos, o Palmeiras tem 53 e o Bragantino 52. O Bragantino e o Botafogo têm um jogo a menos, é importante lembrar. Só que um detalhe importante, na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, a gente tem Botafogo e Palmeiras. Se o Palmeiras vencer o Botafogo
no Newton Santos, essa diferença cai para apenas 3 pontos. E ainda que façamos a ressalva, o Botafogo tem um jogo a menos, é certamente uma situação delicada para um time que já teve 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Também, de acordo com o Tristão Garcia, a chance de o Botafogo ser campeão segue confortável. Estou procurando aqui, o Botafogo tem 81% de chances de ser campeão, contra 7% de Palmeiras, 7% de Red Bull Bragantino, 2% para Grêmio e Flamengo. O Atlético Mineiro aparece com 1%. O Ghostface está pedindo para falar sobre o Paulinho, melhor contratação. Ghostface, só um bastidorzinho sobre a chegada do Paulinho ao Atlético. O Rodrigo Caetano, pelo Atlético, e o Anderson Barros, pelo Palmeiras, negociavam com o Paulinho desde o ano passado. Tá? Se você fosse pensar, Palmeiras com mais capacidade financeira e até com a possibilidade de brigar por mais títulos do que o Galo, né? O Palmeiras nos últimos anos briga por mais taças do que o Atlético. Só que o Rodrigo Caetano não era daquele que ligava um dia e esquecia, ou deixava 2 meses sem ligar. O Rodrigo Caetano ligava quase todo dia para o Paulinho, para conversar, para perguntar sobre as coisas, para falar sobre a importância dele. E diante desse cenário, com um dirigente demonstrando enorme vontade de tê-lo e outro dirigente nem aí, o Paulinho acabou optando pelo Atlético Mineiro, contratação praticamente gratuita. O Atlético gasta 300 mil euros pelo empréstimo de 6 meses, porque o Paulinho chega no começo do ano, né? E o contrato dele no Leverkusen acabava em junho. Então ele chega por 300 mil euros, depois assina um contrato em definitivo, é jogador do Galo. Hoje deve valer pelo menos uns 15 milhões de euros o golaço do Rodrigo Caetano e péssima negociação de Anderson Barros. Verdade que o Palmeiras quer o De La Cruz, o Palmeiras sondou o De La Cruz, mas, como tem acontecido com enorme frequência, se assustou com as cifras. Abdias quer saber quem está no radar do Palmeiras. O Palmeiras tem negociação encaminhada para contratar o Aníbal Moreno, falta a realização de exames e assinatura do contrato, 7 milhões de dólares fixos, mais $1 milhão por metas alcançadas. Não deu certo com o Bruno Henrique. Os caras estão buscando um atacante de lado de campo, mas não há um nome definido. Nem dá para dizer que há um nome perto. Pelo menos eu não sei de nenhum nome perto, tá? Então é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. No Jorge Nicola trouxe notícias exclusivas aí para nós aí, né? Notícias do Verdão, que tá com grandes chances aí de poder conquistar o Brasileirão. Mas é claro, vai depender muito da má fase do Botafogo. Se o Botafogo perder 3 ou 4 jogos seguidos, o Palmeiras perdeu 2, 3 jogos seguidos aí praticamente. Caso isso aconteça com o Botafogo e o Verdão ganhe os próximos jogos, o Verdão encosta. Ele cola ali na liderança, já diminuiu vamos dizer assim, cara, consideravelmente muito ponto que o Palmeiras conseguiu diminuir. Então, por mais que a chance é 2% de ser campeão, há chance, rapaziada. E o Botafogo é conhecido lá no Rio de Janeiro como cavalo paraguaio. É conhecido no Brasil inteiro, né, rapaziada? Como cavalo paraguaio. É aquele tipo de nada e chega na praia e morre. Então, o Botafogo, pra mim, é mais provável que perca o título e o Verdão consiga ser campeão do que o Botafogo ser campeão. Rapaziada, isso vai ser uma loucura. Comenta aí. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral deixando o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque é muito importante, porque quando a gente postar o vídeo vai aparecer a notificação para você, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.